professor. Pessoal, vamos lá. Boa tarde. Tá bom? Então, hoje a gente vai dar uma parêntese, digamos assim, na construção dos conjuntos numéricos, né? O próximo que a gente vai começar a construir R para falar de cardinalidades infinitas. Tudo bem, Arthur? Fico empolgado. É a atividade, perdão. Hã? É uma atividade, é a construção de área? Não, é isso aí, cardinalidades. Quadro. Vai falar primeiro. É o artigo 4. Beleza, pessoal? Porque a gente vai, assim, normalmente, é artigo 4 que normalmente eu faço isso aí antes da construção de todos os conjuntos numéricos, só que dessa vez eu resolvi mudar assim, um pouco. Mas é legal antes de construir R a gente falar de enumerabilidade e não enumerabilidade, beleza? Então, vamos lá ver. 4. Vamos ver se rola a gente terminar esse hoje, né? Esse PowerPoint aí, vamos ver. Eu vou passar mais rápido por algumas coisas para chegar ao ponto onde eu quero chegar, beleza? Passar também. Você teve alguém, perdão? Vamos lá. Não sabemos, a gente está passando. E sobre a aula extra, a gente vai fazer pelo menos uma, ou sábado e ou segunda agora, tá? Porque os dias mais votados por enquanto são 2 sábados e Dois sábados e uma segunda. dia 24, se não me engano. 24 é o mais votado, né? Peraí. É. Os mais votados são Dois sábados. 2 sábados e a Uma segunda, dia 24. Então a gente vai fazer a princípio sábado agora, tá? Dia 8. Mas até o final da aula a gente conversa um pouco mais. Então, quem não votou, vota, tá? Então, como eu disse, hoje a gente vai falar de cardinalidade, beleza? Então vamos lá, começando. Então, a ideia de cardinalidade, né, se baseia nessa definição aí. E uma coisa que eu acho muito legal nessa parte é que essa é uma definição absolutamente razoável e intuitiva, tanto que é uma ideia que é bem assim primitiva, literalmente, não primitiva no sentido de ser atrasada, mas no sentido de ser uma ideia primordial, né, assim, que era a ideia usada, basicamente, a mesma ideia que está nessa definição, era usada naquela história do pastor de ovelhas contando pedrinhas, né? Então, qual é essa ideia? Que dois conjuntos são cardinalmente equivalentes, né? O que quer dizer cardinalmente equivalente? Tem a mesma quantidade de elementos, beleza? Se existe uma objeção entre eles, tranquilo? Então a ideia de correspondência 1 a 1. A gente está usando linguagem de funções, né? Então, se existe uma função bijetiva entre eles, beleza, pessoal? Certo? Mas a ideia que está por trás disso, é claro que o pastor de ovelhas não falava de funções objetivas, mas a ideia que está por trás do conceito matemático de função objetiva, que também está presente naquela coisa do pastor de ovelhas, é que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, ou seja, a mesma cardinalidade, se é possível fazer uma correspondência 1 a 1 entre seus elementos, sempre que sobrem elementos, cada elemento de um lado associado a um elemento do outro, ou seja, a função é injetiva e
sobrejetiva, porque não sobram elementos nenhum dos dois lados. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? É isso aqui. Se a gente fizer um desenho bem careta com diagrama de Venn, é essa a ideia. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, como eu disse, aí tem essa figurinha aí ilustrando, que é uma figurinha que eu botei lá no livro, que essa tem lá no meu livro, né? Que a gente botou essa coisa de cadeiras e rinocerontes para ilustrar que a ideia de cardinalidade é uma abstração da natureza, beleza? Porque os objetos números que a gente usa para contar, no caso aqui tem 5 cadeiras e 5 rinocerontes, é um objeto matemático abstrato, porque ele desconsidera a natureza daquilo que está sendo contado, beleza? Então, a gente já falou sobre isso bastante, né, que é uma característica do conceito de número na matemática contemporânea, que é de que existem outras culturas que têm outras formas de quantificação que não são abstratas e que isso não é melhor nem pior, né, não é uma... Beleza? É só uma característica da nossa matemática, beleza? Então a gente vai começar com essa definição e, como eu disse, estou usando aquela notaçãozinha ali com um tiozinho para dizer que quando dois conjuntos são cardinalmente equivalentes, beleza? Tem aquele negócio do número de numeral, né? Que o número é a ideia de quantidade que tem, e o numeral é um símbolo criado para representar aquela ideia. Exatamente. A gente está falando de número, né? Quando a gente fala de cardinalidade, a gente está falando de número, beleza? Você escolheu o rinoceronte e a cadeira de propósito? A gente escolheu, não me lembro porque foi rinoceronte e cadeira, mas a gente quis escolher coisas assim bem diferentes. Eu pensei que você escolheu o rinoceronte por causa do Wittgenstein. Nossa, porque tem a discussão dele com o Russell. Entendi. O Russell falou, que coisas são óbvias que dá para afirmar. Por exemplo, não tem um rinoceronte nessa sala. Aí o Wittgenstein, não, eu não posso afirmar isso. Não foi baseado nisso. Mas foi para dizer que não importa a natureza daquilo que está sendo contado. É o mesmo 5 que é usado para contar 5 cadeiras e 5 rinocerontes. Bom, e aí tem, na verdade, normalmente antes dessa aula eu também faço uma revisão desses conceitos básicos de função, que eu vou pular dessa vez, tá? Por causa do tempo. Dessa ideia de funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas. Beleza? Tá? Mas vocês lembram mais ou menos o que quer dizer isso? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, tem um outro PowerPoint, que eu acho que é o anterior a esse, deve ser o 3, que tem essa revisão assim, detalhada. Beleza, pessoal? Mas, o que é a definição de uma função injetiva? Uma função injetiva uma função entre dois conjuntos. Na verdade, essa também é uma discussão que seria importante para a gente, mas eu estou tendo que cortar alguma coisa, né, para a gente poder chegar. Então, quando a gente tem uma função entre dois conjuntos x e y, qual é a definição que a gente usa para dizer que ela é injetiva? Teremos diferentes quaisquer do x, as imagens são diferentes. Exatamente. Beleza? Tranquilo? A gente pode anunciar essa propriedade de diferentes maneiras, né? Uma delas é a seguinte: a gente tem x, x1 e x2 pertencentes ao domínio tais que f de x1 é igual a f de x2, o que a gente pode afirmar? Que x1 é igual a x2, beleza? Tranquilo? Então, essa é uma forma de enunciar a definição de função injetiva. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Aquela lá que você botou já é usando cardinalidade, né? Não, essa aqui não é a definição, né? São teoremas. É o teorema. Isso aí é relacionando com cardinalidade. Eu vou falar já sobre isso. Beleza, pessoal? A definição é isso aqui. Tá tranquilo? Tá? E aí o desenho careta
com o diagrama de Venn é esse aqui. Então eu vou desenhar o que é uma função que não é injetiva. É uma função que tem essa cara. Tranquilo? Certo? A gente tem dois caras diferentes chegando na mesma imagem. Função injetiva, isso não pode acontecer. Tá? Beleza, pessoal? Pode ter um cara sobrando aqui, mas não pode ter dois caras chegando, dois caras no contradomínio que vêm no mesmo elemento do domínio. Tá de boa? Tá? E a definição de uma função sobrejetiva é o quê? É uma função que não pode sobrar ninguém no contradomínio, ou seja, o contradomínio é igual à imagem. Tá certo, pessoal? Beleza? Lembrando que no caso a imagem é isso aqui. A imagem é o subconjunto do contradomínio que é formado pelos elementos do contradomínio que recebem alguém no domínio. Tá de boa isso? Estou falando muito rápido essas definições, mas está de boa isso, tá? Então a definição, então isso aqui é a função injetiva e uma função sobrejetiva, a gente pode escrever assim: para todo y pertencente ao contradomínio, existe x pertencente ao domínio tal que f de x é igual a y, beleza? Tá? Então isso é uma função sobrejetiva, tá de boa? Tá? E o desenho a gente pode desenhar assim. Então essa aqui, esse desenho aqui, é uma função que é injetiva e não é sobrejetiva. E esse desenho aqui é de uma função que é sobrejetiva e não é injetiva, tá de boa? Certo? Eu tenho uma dúvida mais de nomenclatura. Eu não sei se tem uma diferença de injetiva para injetora. Não, é a mesma coisa. Tanto faz, assim. Isso. Tanto faz. Porque é coisa de português. É. Tem essas duas palavras. Isso aí também, mas é a mesma coisa. Tá, obrigada. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Então, eu estou só falando isso aqui que eu quero já falar sobre esses teoremas aqui, beleza? Então, isso que eu escrevi aqui são as definições de função injetiva e função sobrejetiva, beleza? Tranquilo? Então, aí qual é a definição de função bijetiva? A definição de função bijetiva é uma função que é injetiva e sobrejetiva. Beleza? Tranquilo? Então, uma função bijetiva não pode acontecer de elementos diferentes do domínio serem levados ao mesmo elemento do contradomínio. Beleza? E também não pode sobrar ninguém no contradomínio. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Bom, aí a gente aprende também que uma função bijetiva é inversível, tá certo? Ou seja, ela tem inversa. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Isso que eu acabei de falar, é importante ter clareza do seguinte: isso é um teorema, isso não é a definição. Que uma função bijetiva quer dizer, na verdade uma função é inversível se e somente se ela é bijetiva, tá de boa? Tranquilo? Certo? E qual é a ideia da demonstração desse teorema? Certo? O que a gente precisa para definir função? Qual é a definição de função? Que a gente não escreveu aqui, tá? Mas a definição de função, eu estou falando super rápido, se vocês quiserem, fale mais devagar, digam, tá? Qual é a definição de função? A definição de função que a gente usa na matemática contemporânea é baseada na ideia de produto cartesiano de relação. Então, uma função é uma relação que tem duas características, tá? Todo elemento do domínio está associado a algum elemento do contradomínio e nenhum elemento do domínio pode estar associado a mais de um elemento do contradomínio. Tá beleza? Certo? Aquela ideia de função
que até quando tem um gráfico a gente verifica traçando umas retas verticais, para ver se todo elemento corta o gráfico em um único ponto. A gente está verificando essas características, propriedades. Eu me lembro que a primeira matéria que eu fiz com você lá, a especialização, foi funções, funções. E assim, uma coisa que os alunos confundem muito é você colocar uma equação com duas variáveis no quadro, né? Estou dando sistemas lineares agora, tipo y igual a 2x mais 3. E aí você pergunta o que é, se você bota assim y, ele diz que é uma função. Isso. Quer dizer, ele não tem a clareza de que precisa de um domínio, precisa de um contradomínio, né, definidos antes, e o y é só a relação que existe entre os elementos dos dois. Isso. Então, tem várias discussões importantes para a educação básica relacionadas com o conceito de função, tá? Que eu estou pulando aqui, assim, mas como eu disse, tem o PowerPoint 3 que é só para isso. Mas uma dessas coisas, falando da definição de função, é essa que o Ronaldo está falando, tá? Na educação básica, a gente confunde muito função com fórmula, digamos assim, né? Ou seja, função com uma expressão simbólica. Só a gente escrever isso aqui, por exemplo, a gente escrever y igual a x2. O aluno vai dizer que é uma função. Formalmente, só escrever isso não é uma função. Beleza? Tá? Por quê? Porque a gente pode ter isso aqui, ó. Sei lá. Isso aqui é uma função cuja expressão é y igual a x2. Beleza? Certo? E eu posso ter isso aqui, por exemplo. Tranquilo? Isso também é uma função cuja expressão algébrica é y igual a x2, tá de boa? Certo? Então o que eu quero dizer com isso? A definição de função, ela precisa de 3 elementos, que são o domínio, o contradomínio e a lei de formação. Então vou botar outra letra isso aqui. Isso aqui, embora elas tenham a mesma lei de formação, elas são funções diferentes, porque elas têm domínio e contradomínio diferentes, tá de boa? Certo, pessoal? Então isso também é uma coisa de educação básica, né? Qualquer fórmula, tem toda uma... Como eu acho que o ensino de matemática é muito calcado em fórmulas, então tem uma confusão assim entre função, equação, fica tudo uma salada, né? Beleza? Tranquilo, pessoal? Uma sugestão para mostrar a importância do conjunto domínio e do contradomínio, por exemplo, a função y é igual a 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado. Isso, Se você não mexer ali com o domínio, você não tem uma função. Isso. Vai ter um elemento zero que não tem imagem. Então, a gente vai aprender daqui a pouco que isso, y igual a 1 sobre x, é uma função contínua, tá? Embora a gente tenha essa visão de que ela não é, porque ela tem uma interrupção. Mas depois a gente volta a falar sobre isso. Tem a ver com essa importância do Uma outra domínio. coisa lá no curso, que a gente fez análise de livros, lembra? Você pediu para a gente dar uma olhada em vários livros, né? E aquela questão de botar assim, deu domínio da função. Não é o domínio da função, é o domínio máximo. Exatamente. Né? Quando você quer excluir, né? 1 sobre x mais 3, y igual a 1 sobre x mais 3. Isso. O domínio, então, é só diferente de menos 3. Não, isso é o domínio máximo. Exatamente. E você pode colocar outros domínios também. Isso, então, que é tipo esse aqui, né? Esse é o domínio máximo para você poder definir uma função, mas pode definir assim. Então, isso que o Ronaldo está falando é o seguinte, o domínio tem, às vezes, exercício assim, determine o domínio da função. Formalmente, o domínio de uma função você não determina, porque o domínio da função faz parte da definição da função. O que você determina é a imagem da função você determina, porque o domínio e o contradomínio fazem parte da definição. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esse exercício é para definir, é para você descobrir qual é o maior conjunto possível onde uma função com aquela lei de formação pode ser definida. Tá de boa? Tá certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, mas voltando aqui, eu estou falando isso para retomando o ponto que eu estava.
eu estava dizendo o seguinte, é muito importante a gente, obviamente, distinguir o que é definição e o que é teorema. Tá legal? Então, quando eu falo o seguinte enunciado, uma função bijetiva é uma função que é injetiva e sobrejetiva, tá? Isso é a definição de função bijetiva. Tá de boa? Certo? E quando eu falo que uma função é bijetiva sem somente ser, ela é inversível, isso é um teorema. Tranquilo? Tá? E qual é a ideia da demonstração desse teorema? Por que para uma função ser inversível, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva? Pelo seguinte, porque o que é uma função ser inversível? É eu poder definir a volta dela, ou seja, uma outra função g de y em x que composta com essa da identidade, tá certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, para eu conseguir definir a função que faz a volta, a função que vem daqui para cá, a f vai daqui para lá. Eu quero definir uma g que vem de lá para cá, tá? De y em x. Beleza, pessoal? Certo? Então, o que vai acontecer? Se ela não for sobrejetiva, vai ficar, porque aí o y que vai passar a ser o domínio, tá certo? Beleza? Se ela não for sobrejetiva, vai ficar sobrando um elemento aqui. Tá de boa? Certo? Então não vou conseguir definir. E se ela não for sobrejetiva, lembrando agora, isso aqui que vai ser o domínio, tá? Vai ter um elemento do domínio que vai estar ligado a dois elementos do contradomínio. Tá de boa isso, pessoal? Tranquilo? Certo? Então, por isso que para ela ser invertível, ela tem que ser bijetiva. Ou seja, ela tem que ser invertível e sobrejetiva, tá? Beleza, pessoal? Mais uma vez, como é que é dado no ensino médio a maioria das vezes? Determine a inversa da função. Troca x por y, y por x, e ninguém definiu injetora, sobrejetora, bijetora, né? Possibilidade de inversa, de composta, nada. Isso é uma lembrança que eu tenho forte assim, do meu ensino médio. Assim, eu tenho poucas lembranças, né? Assim, mas eu tenho essa lembrança nítida do ensino médio, que o professor, acho que era do terceiro ano, sei lá. O professor estava ensinando função inversa. Aí ele falou assim, chegou na sala e falou, função inversa você troca x com y. Aí eu lembro de ter o seguinte pensamento. Ele está ensinando um procedimento para solucionar um problema. E aí, o que isso foi? Essa frase foi importante, porque eu me lembro da minha sensação assim, não é possível que seja isso. Não é matemática, não vai ter uma coisa que é trocar x por y. E aí, isso descredenciou aquele professor para mim. Então isso formou uma espécie de proteção, porque assim, tudo que ele falava depois daquilo eu desconsiderava. Então isso formou uma espécie de proteção que, apesar de ser um péssimo professor, eu não desgostei de matemática. Assim, porque quando ele falou isso, assim, ele perdeu totalmente essa credencial, né? Assim. E aí mesmo assim eu fui fazer matemática, porque eu acho que eu tive sorte de ter bons professores de matemática no Fundamental 2, que é um momento crucial. Aí depois do ensino médio eu tive uma professora muito boa no primeiro ano e dois professores muito ruins no segundo e no terceiro. Esse foi no segundo, na verdade, agora eu estou lembrando. Mas aí eu já gostava de matemática e eu formei isso na minha cabeça, que aquilo eram aqueles professores que eram ruins, e aí eu continuei gostando. Assim. Lá no Pedro II aboliram. Não precisa, não sei o que, cortaram. Injetiva, sobrejetiva, objetiva, função inversa, composta, não sei o quê. Só que eu e o Daniel resistimos e continuamos a falar. Porque é muito importante para essa passagem, né? Aí chegar aqui não ter certos fundamentos que são importantes. O Daniel até faz uma brincadeira do fazer e desfazer, né? Então os alunos ficam muito,
Eu, no outro dia, fiquei assistindo uma aula dele, quando eu estou livre, eu entrei, e aí ele falava com os alunos, cara, ainda sem a noção formal, ó, essa função fez isso, vamos tentar fazer a volta, o desfazer, o que a função fez. E aí depois ele foi construindo aos poucos os conceitos formais, e os alunos sacaram tudo. E eles já faziam a composição também, porque eles já pensavam na composição quando viram um conceito formal. E eu acho muito importante. Né? Tem gente que, não, isso não é importante, não precisa dar. Então, aí tem um monte de coisa que a gente poderia discutir, isso é um assunto legal do trabalho de vocês também. Mas olha só, então sobre isso tem várias questões. Né? Uma outra coisa que a gente não vai falar aqui, mas que eu gosto de falar, tenho que tentar não me empolgar, vamos falar bem rapidinho, que é o seguinte. Como eu falei, uma função é inversível, sem somente ser objetivo, isso é um teorema, tá? Beleza? Porque tem uma definição de função objetiva e outra outra definição de função inversível. Esse teorema diz que essas definições são equivalentes. Então, qual é a definição de função inversível? A definição de função inversível é que pode fazer a volta, mas eu defino assim. Composta, né? A composta da identidade. Beleza? Só que eu tenho que definir assim, vou apagar isso aqui, tá? Eu tenho que definir assim. Eu tenho uma função f de x em y e eu quero definir a inversa, que vai ser uma função f de y em x. Beleza? Tranquilo? Então, eu posso fazer a composta tem que dar a identidade, beleza? Certo? Essa composta f bola g, ela vai ser uma função o quê? De y em y. Todo mundo concorda? Certo? Eu vou aplicar a g primeiro, aí a g vai de y em x, depois eu vou aplicar a f vai de x em y. Então essa composta aqui é uma função de y em y. E a outra composta é uma função de x em y. Beleza? Desculpe, de x em x. Tá de boa? Certo? Então, para que a função g seja a inversa da f, eu preciso que essa composta aqui seja igual, eu vou usar essa notação, à identidade do conjunto y. O que é a identidade do conjunto y? Porque cada conjunto tem a sua função identidade, concorda? A identidade do conjunto y é o quê? É a função de y em y, que a cada yzinho associa ele próprio. A função identidade é isso. Beleza? E eu tenho que exigir também que essa composta aqui seja a identidade do conjunto x. O que é a identidade do conjunto x? É a função de x em x, que a cada elemento xzinho associa ele próprio. Tá de boa? Certo? Então, o que acontece? Pode acontecer isso aqui e isso aqui não acontecer. Uma coisa é independente da outra. Tá? Então, quando isso aqui acontece, eu digo que essa função g é a inversa à direita da f. Porque é a direita que eu estou botando à direita mesmo, tá? E essa aqui é a inversa à esquerda da f. Beleza? Então uma função ela pode ter inversa à direita e não ter inversa à esquerda. E vice-versa. Beleza? E na verdade tudo aqui se encaixa porque a existência da inversa à esquerda é equivalente à função ser injetiva. E a existência da inversa à direita é equivalente à função ser sobrejetiva. E cada coisa dessa é uma condição que garante a possibilidade de definir a função inversa total, que é a inversa à direita e à esquerda. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Então isso é toda uma discussão que tem várias coisas legais dentro dessa discussão, que em geral eu faço uma aula só sobre isso, e como eu disse, quem quiser olhar tem um PowerPoint lá, e tem as aulas dos anos anteriores também, que depois eu posso mandar os links. Beleza, pessoal? Eu não escutei a condição de inversa direita.
Inversa à direita é equivalente a ela ser sobrejetiva. A inversa à esquerda ela ser injetiva. Então, quando ela é injetiva e sobrejetiva, ela tem inversa à direita e à esquerda, então ela é inversível. É isso. É muito interessante trabalhar isso, porque isso tem a ver com todas as coisas que a gente fala sobre inverso. Inverso aditivo, né? Inverso multiplicativo, inversa de uma matriz, né? Então. É sempre fazer uma operação que dê um elemento neutro da dinâmica. Então, aí tem um monte de coisa nessa. Porque a gente está usando o termo inverso aqui porque a gente considera a composição como uma operação. Então é inversa no sentido algébrico mesmo, tá? Aqui a composição de funções é uma operação entre funções, beleza? E essa operação não é comutativa, né? Não é comutativa. Então a função identidade é como se fosse um 1. Então é inverso mesmo, tá? Beleza? Tranquilo? Fez sentido isso? Alguém está viajando totalmente? Arthur. No contexto de categorias é legal esse ponto que você está enfatizando na discussão, porque quando você generaliza a noção de função de injetividade ou de sobrejetividade, dependendo da direção que você generaliza, se você usa esse esquema aí e generaliza isso como monomorfismo e um dimorfismo, e você generaliza o isomorfismo porque tem inversa dos dois lados, tem certas categorias que não coincidem a definição e aí não vale mais isso. Legal, sabia. Então, e aí, no caso da categoria dos conjuntos, isso vale, então por isso vale isso que você está falando. E em particular, na sobrejetividade, o que entra em jogo é o axioma da escolha. Então é bem delicado, porque dá para ver que, a princípio, se você volta, você precisa escolher como você volta. E no caso, sempre finito. Sim, exatamente. E você tem que pegar, para voltar, você tem que pegar, tem vários ali, você tem que escolher um deles, no conjunto F menos 1 de Y. Se for um contínuo de valores, para você garantir a existência de uma escolha só pelo axioma da escolha. Legal, bacana. Muito bom. Arthur sempre gosta das coisas mais exóticas. Eu também gosto, tá? Olha só. Mas beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá de boa? Tranquilo? Só um resumão disso aí. E aí, voltando aqui para a ideia de cardinalidade. Tá? Então, aqui que eu estou falando são conceitos básicos relacionados com o conceito de função na matemática contemporânea, de como ele é definido. Eu estou falando da matemática contemporânea também, isso também seria toda uma discussão histórica também, tá? E isso, a gente poderia ficar muitas aulas falando disso. Por que eu estou falando do conceito de função na matemática contemporânea? Porque aquilo que se chama de função nem sempre foi aquilo que a gente chama hoje, né? Então, na matemática contemporânea, a gente tem um conceito de função super abstrato, que é uma relação entre dois conjuntos, na verdade é um subconjunto do produto cartesiano, né? Beleza? Tal que, para todo elemento do domínio, está associado muito somente com um elemento contra o domínio. Essa é a definição de função proposta por Gould aqui. Mas a definição de função, a palavra função, ela foi mudando muito de definição ao longo dos anos. E essas mudanças, por exemplo, teve uma época que a palavra função estava associada a uma ideia de continuidade, de não poder ter interrupção. E essas mudanças, como sempre acontece, foram forçadas por problemas que foram surgindo dentro da própria matemática, que aquele conceito de função, você precisava resolver um problema e aquele conceito de função não dava mais conta de resolver aquele problema. Então mudava a definição de função. Então função agora é isso. Isso tudo foi palco de muitas controvérsias, né? Matemática que aceitava, outro que não aceitava. Então essa discussão também é super legal, tá? A gente também vai pular. E ela é legal porque justamente ela quebra aquela ideia que a gente tem muitas vezes de matemática, que é muito errada, que as definições nascem certinhas e aí tudo se resolve. Beleza? E na verdade é ao contrário, a gente quer resolver uma coisa e a definição vem de uma busca por adaptar condições para que a gente possa resolver aquilo. Então é como se fosse uma grande gambiarra, digamos assim. Beleza? Mas é assim que a matemática se desenvolve. Beleza, pessoal? Encerrar com o histórico
Cláudia passou para ver o texto do Boas, eu acho que é a tese de doutorado dele, e aí ele discute o conceito de como o Leibniz e o Bernoulli foram discutindo inicialmente a ideia de função, que é daí que vem a palavra, da discussão deles. Que vem do fluxo, né? Vem do fluxo, né? Não sei como é. Acho que é. Mas enfim. Então, essa é uma discussão que é bem legal também, beleza, pessoal? Tá? Bom, então só esse comentário sobre ideias básicas sobre o conceito de função na matemática contemporânea, e agora voltando aqui para a nossa discussão sobre cardinalidade, tá? O que é cardinalidade? Vamos dizer assim, a quantidade de elementos do conjunto, beleza? Tá? Então, como a gente viu nesse primeiro slide, essa definição aí é fundamental, porque eu vou dizer que dois conjuntos são cardinalmente equivalentes. O que quer dizer isso? Dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos quando é possível definir uma bijeção entre eles, beleza? Certo? Isso, todo mundo concorda que isso é muito intuitivo, assim, que ter uma bijeção, uma correspondência 1 a 1, está associado com ter a mesma quantidade de elementos? Todo mundo concorda com isso? Beleza? Tá? E aí, esses outros dois teoremas são desdobramentos daquela definição também. Porque da mesma forma que uma função bijetiva tem a ver com dois conjuntos, tem a mesma quantidade de elementos, quando existe uma bijeção entre eles, quando existe uma sobrejeção, isso tem a ver, presta atenção que essas ideias são muito importantes, tá? Quando tem uma sobrejeção, isso tem a ver com o conjunto de partida ser maior ou igual que o conjunto de chegada. O domínio ser maior ou igual que o contradomínio. Faz sentido isso? Tá? Por quê? Pode olhar para cá. Tá? Porque quando tem uma função sobrejetiva, o que acontece? Pensando assim, informalmente, tá? O que acontece? Acontece que no domínio tem uma quantidade suficiente para recobrir todo o contradomínio, ainda pode sobrar gente. Beleza? No diagrama de Venn dá para perceber isso. Tá de boa isso? Beleza? Tranquilo? Tipo assim, nesse desenho de Hilbert tem 4 elementos aqui, porque se ela é sobrejetiva, todo elemento do contradomínio está associado a alguém do lado de cá. Sendo que pode ter elementos do lado de cá, do domínio, que estão associados a mais de um. Então isso significa que no domínio tem que ter pelo menos a mesma quantidade de contradomínio, sendo que pode ter mais. Fez sentido essa ideia? Tá legal? Então a existência de funções sobrejetivas tem a ver com o domínio ser maior ou igual, a cardinalidade do domínio ser maior ou igual que a cardinalidade contra o domínio. Tá de boa? Beleza, pessoal? Certo? E a função injetiva tem a ver com o quê? Então a gente pode pensar assim, a ideia de função sobrejetiva tem a ver com o domínio, eu consigo recobrir o domínio com o contradomínio. Ao contrário, contradomínio com o domínio. E a ideia de função injetiva é ao contrário, beleza? Certo? Porque a ideia de função injetiva tem a ver com eu posso injetar o domínio dentro do contradomínio. Beleza? Porque função injetiva é o quê? Tem 1 a 1 aqui, sendo que no contradomínio pode sobrar gente. Então, isso vai acontecer quando o domínio tem que ser menor ou igual que o contradomínio. Beleza, pessoal? São esses dois teoremas aqui. E se ele é maior ou igual ao mesmo tempo que menor ou igual, então ele tem que ser isso. Beleza? E a objetiva é quando eles são iguais. Iguais, por exemplo, com a mesma quantidade de elementos. Tá de boa, pessoal? Fez sentido isso? Tá, então tem as demonstrações aqui que a gente vai passar batido. Vamos para chegar nas coisas emocionantes, tá? Que essas não são as coisas emocionantes ainda. Beleza? Tá de boa isso? Ah, então essas ideias. Função bijetiva 1 a 1, rapidinho, tem a ver com ter a mesma quantidade. Função injetiva tem a ver com o contradomínio o domínio ser menor ou igual ao contradomínio. E função, que é a ideia de injetar,
E função sobrejetiva tem a ver com o domínio ser maior ou igual ao contradomínio, que é a ideia de recobrir. Isso está de boa? E aí tem as demonstrações aqui, se vocês quiserem olhar. Fala. Então, por exemplo, ali naquele caso, o y' eu poderia pegar os 3 últimos. Isso. Aí por isso que no caso de infinitos, como o Arthur falou, a gente vai precisar usar o axioma da escolha. Porque isso, tem que escolher um elemento ali. Está escrito ali na demonstração. O que eu estou falando ali? Eu vou pegar para cada y pertencente ao contradomínio, eu vou pegar o conjunto f a menos 1 de y. Então, no caso desse y aqui, quem é o f a menos 1 de y? São esses dois elementos. O f menos 1 dele é o conjunto dos elementos que são levados nele. Beleza? Então, eu vou escolher um. Né? Enfim. Beleza? Enfim, mas vamos... Fala. Isso aqui é sempre delicado no campo de ser uma escolha. Isso. Seria eu botar, sei lá, reais menos um elemento. É escolher um. Para cada um tem que escolher um. Para cada elemento do domínio tem vários que chegam nele. Desses vários tem que escolher um. Só que esses vários podem ser infinitos. E o que me garante a possibilidade, quer dizer, o que permite escolher um dentro de uma coleção infinita é a gente assumir a validade do axioma da escolha. Na verdade é isso. Enfim, mas está de boa isso? Fez sentido? Tá? Então, continuando. Bom, então isso aí que eu já falei, fala. Eu dei uma olhada, eu estava tentando lembrar um exemplo simples que eu acho que foi o primeiro que a gente vê assim na graduação que eu falei, que é quando a gente vai ver em funções complexas, e aí tem caso de função contínua que é adjetiva, mas não é um homeomorfismo. O homeomorfismo, no caso do isomorfismo, então nesse sentido não está colapsando a função contínua que não é um homeomorfismo adjetivo, mas eu acho que é esse o exemplo. Isso. Mas eu não lembro de cabeça. Então, tem um exemplo para a situação do círculo unitário. Porque a inversa não é contínua. A gente vai falar, calma, que a gente vai falar disso mais pra frente. Isso que ele está falando já vai ter outra ideia no meio, que é a ideia de continuidade, tá? Mas, bom, mais pra frente a gente fala sobre isso. Não, é só para juntar porque você está falando dessas definições juntarem, e nesse caso, quando a gente generaliza para esses lugares, elas não coincidem. Isso. E é um exemplo simples de falar. Eu só estava pensando em exemplo muito maluco. Então, mas esse parametrização do círculo unitário é simples. Eles juntam aqui e depois se conversam. Mas enfim, a gente vai falar isso bastante depois. Beleza, pessoal? Então isso aí eu já falei, tá tranquilo? Bom. E aí, a gente falou até agora de conjuntos, agora que começar as coisas emocionantes, tá? Até agora foi só um preâmbulo. A gente falou de conjuntos cardinalmente equivalentes, tá? Então, qual é aquela primeira definição que eu coloquei? O que são conjuntos cardinalmente equivalentes? É quando tem uma objeção entre eles. Beleza, pessoal? Tá? Mas a partir da ideia de conjuntos cardinalmente equivalentes, nós queremos responder essa pergunta aí. E responder essa pergunta que vai ser a coisa mais legal assim, da aula de hoje. Responder essa pergunta é surpreendentemente difícil, tá? Que pergunta é essa? O que é cardinalidade? Beleza? Tranquilo? E o que significa responder essa pergunta? O que eu vou entender por cardinalidade é um rótulo que eu posso dar a todos os conjuntos que fazem parte de uma classe de conjuntos cardinalmente equivalentes. Beleza, pessoal? Tá de boa? Então, a gente já falou algumas classes de cardinalidade, que são o quê? Os números naturais. Tá de boa? Então, por exemplo, 5 é uma classe de cardinalidade. Beleza, pessoal? Por que 5 é uma classe de cardinalidade? Porque 5 é um nome que rotula, ou é um objeto matemático, que rotula todos os conjuntos do mundo com 5 elementos.
Beleza? Tranquilo? Então a gente tem todos os conjuntos que tem 5 elementos, eles têm bijeções entre si, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, se todos têm bijeções entre si, eles formam o que eu vou chamar de uma classe de cardinalidade. Beleza? Eu estou usando a palavra classe porque, na verdade, é uma ideia de classe de equivalência. Só que, formalmente, eu não posso falar de classe de equivalência. Beleza? Mas calma. Vamos lá. Por que eu estou usando a palavra classe? Porque é uma forma de classificar os conjuntos quanto ao seu número de elementos. Beleza? Tranquilo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são classes. Tá de boa isso? Sim? Tranquilo? Tá? Então, essa é a pergunta. Como eu defino classes de cardinalidade? Beleza? Tranquilo? É a pergunta que a gente vai conversar sobre ela hoje. Tranquilo? Tá? E aí, o que tem envolvido nessa pergunta que é muito legal e que vai, assim, bagunçar a resposta dessa pergunta? É o conceito de conjunto infinito. Beleza? O moço lá queria acabar, né? Exatamente. Essa discussão aí, beleza? Então, vamos falar sobre isso hoje. Por que não é legal acabar com conjuntos infinitos na matemática? Tá? Beleza, pessoal? Tá? Então, no meio desse caminho aqui, uma coisa que vai aparecer para complicar esse caminho, complicar no bom sentido, tá? Para trazer elementos surpreendentes, é que aparece o conceito de conjunto infinito. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, qual é a definição de conjunto infinito? O que é um conjunto infinito? Tá? Eu vou usar essa definição, depois eu vou explicar a minha opção em usar essa definição de conjunto infinito. Tá? Então, o que é para a gente um conjunto infinito? Um conjunto infinito, essencialmente, é um conjunto que tem o mesmo tamanho que um pedaço de si próprio. Beleza, pessoal? Certo? São baratos. Exatamente. Por isso que eu uso essa definição, porque eu acho que ela provoca essa reação. Eu quero provocar essa reação, de vocês terem espantamento, assim. Beleza? Então, o que está escrito aí nessa definição? Veja bem, que um conjunto é infinito se ele tem uma bijeção, ou seja, se ele é cardinalmente equivalente a um subconjunto próprio de si mesmo. Tá de boa? Beleza? Seriam exemplos naturais e os pares naturais. Isso, exatamente. O intervalo de 0 a 1 dos reais, não sei o quê. Então, vamos lá. O caminho que a gente está aqui na aula de hoje é procurando responder essa pergunta. O que é cardinalidade? Certo? Beleza? Aí no meio do caminho para responder essa pergunta, a gente se dá conta de que existem conjuntos, a gente pode ter exemplos desses conjuntos que têm uma propriedade bizarra, que é bizarra mesmo, tá? Eles têm uma correspondência 1 a 1, ou seja, eles são cardinalmente equivalentes a um subconjunto deles próprios. Beleza, pessoal? Certo? Posso apagar isso aqui tudo? Tá? Vai aparecer o próprio. Fala. Basta que tenha um conjunto, um subconjunto. Próprio. Isso. Na verdade, para satisfazer a definição, basta que tenha um, mas se tiver um, vai ter infinitos, tá? Mas basta eu poder exibir um. Mas é legal de pensar isso assim. Eu já tinha percebido isso quando eu faço reta numérica, que eu falo com os alunos, e tipo
entre o 0 e o 1 tem infinitos números. Isso. Só que eu já tinha dito que aquela reta era infinita. Então, que eles nunca me questionaram sobre isso. Mas tecnicamente, a linha 0 e 1, eu tenho o mesmo infinito que tem na reta. Isso. Mas poderia não ser, Poderia não ser. Eles não vão me questionar. Exato. Eles não vão pensar isso. Eles nunca me questionaram. Graças a Deus, eu falei isso. Você lembra do vídeo Acal de Hilbert? Então, vamos falar sobre esse vídeo. Vamos falar sobre todos esses exemplos. Que a Maria Tereza colocou já é a próxima pergunta surpreendente, né? Existem infinitos maiores do que outros, tá? Beleza? Aí tem aquele filme que tem essa pergunta que todo mundo fala. Mas a resposta que eles dão no filme não é a resposta, não vou falar que a resposta é errada, tá? Mas não é a resposta correspondente à definição matemática. Como é que é? A culpa das estrelas. A culpa das estrelas. Coisas que você pensa no atual. Qual é a resposta que eles dão? É que entre dois números, é tipo isso, que entre dois números tem... É que entre dois números reais tem infinitos números reais, né? Por isso que tem, mas não é por isso que tem infinitos números. Aí por isso que tem infinitos maiores do que outros, mas não é por isso. Mas no filme eles dão essa resposta. E não é a resposta correspondente à matemática. Se eles fossem dar a resposta tecnicamente, acabou o filme, né? Então, vamos lá. Exatamente, é matar o romance. Vamos lá. Então, o primeiro exemplo disso é o exemplo que o Diego falou, que a gente pode olhar os naturais e os pares, tá certo? Então, eu posso botar aqui os naturais, aí tanto faz como vocês quiserem, com ou sem o zero, e posso botar aqui os naturais pares. Beleza? Tranquilo? E eu posso fazer simplesmente isso aqui, beleza? Então, o que eu verifico? Que esses dois conjuntos, naturais e os pares, eles satisfazem aquela definição que eu coloquei no primeiro slide na aula de hoje. Existe uma objeção entre eles. Beleza? E eu posso, inclusive, escrever uma fórmula para essa função, que é f de n igual a 2n. Beleza? Tá? Então, ela é uma objeção, porque ela é injetiva sobre adjetiva, cada elemento de um lado está associado a um único elemento do outro, e eu sei que não vai sobrar nenhum elemento de um lado nem do outro. Porque eu posso, embora eu não consiga escrever todos, eu posso perguntar, o elemento 198 tá, do lado de cá, está associado com quem do lado de lá? Não sei responder, mas enfim. Isso. Mas existe a resposta. E eu posso botar um de lá. 5.542 do lado de cá, está associado com quem do lado de cá? Também não sei, mas existe a resposta. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Então essa função é objetiva. No entanto, bizarramente, os naturais são um subconjunto próprio, os pares, aliás, são um subconjunto próprio dos naturais. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Está contido, mas é diferente. Esse símbolo aí é de subconjunto próprio, tá? Tá contido, mas é diferente, beleza? Tá tranquilo? Quando eu falo subconjunto próprio, eu quero dizer isso, tá? É um subconjunto do outro que não é nem o próprio conjunto, nem vazio, tá? Certo? Beleza? Tá de boa isso? Tá? E aí a gente pode pensar em vários exemplos. O outro são... Para garantir que não tem vazio, isso? Não, próprio, no caso aqui, é para garantir que não é o próprio conjunto. Se não é, porque senão não teria graça, que aí todo conjunto, entendeu? Tem uma objeção com ele mesmo que é a identidade. Mas é um subconjunto que é estritamente menor que o conjunto original, tá? Não, acho que ele tem todo corte ali no símbolo. Esse corte é um símbolo de diferente. É contínuo e diferente, tá? Beleza? Bom, o outro
O outro exemplo que a gente pode pensar é o naturais e inteiros. Como é que eu posso construir uma objeção entre os naturais e inteiros? Eu posso ir alternando os positivos e os negativos. Beleza? Isso aqui também dá para escrever uma fórmula para essa função, que deve estar escrita nesse PowerPoint. Tá? Tranquilo, pessoal? Mas eu também posso ter certeza que não vai sobrar de nenhum dos dois lados. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então, também é verdade isso aqui. Os naturais estão contidos nos inteiros, mas eles têm a mesma quantidade de elementos. Nesse sentido, a definição que a gente escreveu. Beleza, pessoal? Tá? Aí a gente vai desenhar a bolinha. Qual bolinha? Diagrama de Venn? Sim. Então, aí tem toda uma discussão. Bom, eu quero fazer duas observações aqui de natureza muito filosófica, tá? Bom, então o que acontece? A gente está nessa reflexão sobre o que é a cardinalidade e aí a gente se depara com conjuntos com essa propriedade bizarra, certo? Eles têm uma correspondência 1 a 1 com um subconjunto deles próprios, beleza? Tá? Então, segundo a definição que eu enunciei, eles são cardinalmente equivalentes a um pedaço de si próprios. Beleza, pessoal? Certo? Então, primeiro, do ponto de vista da problematização, certo? Quando a gente discute isso na educação básica, pelo menos no ensino médio, mas eu acho que no fundamental também, eu acho que isso é uma discussão que sempre envolve os alunos. Sempre os alunos ficam viajando nisso, pelo menos as experiências que eu tive de falar isso com oficina, assim, com aluno da educação básica, eles sempre ficam viajando nisso. A ideia de infinito, né? Sempre é uma coisa que... E nesse momento, por isso que eu falei, essa resposta que é dada nesse filme A Culpa das Estrelas, não é a resposta matematicamente correta, tá? Como a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que no momento que a discussão está acontecendo na educação básica, isso é muito pouco importante, certo? Que é a ideia de problematização, que eu falo. As perguntas têm uma importância em si, beleza? E a importância das perguntas não está na resposta. Então isso é um exemplo disso. Eu acho que quando a gente discute isso numa turma de educação básica, o importante é a discussão que eles vão se engajar. Não é importante eles vão chegar na resposta certa. Beleza? E a gente tem meio que uma obsessão em chegar na resposta. Tranquilo, pessoal? Por isso que eu já falei aqui, do meu ponto de vista, eu gosto de filme que eu não entendo direito. Assim. Certo? E isso também tem a ver com a segunda observação que eu quero fazer, que eu acho que a gente tem, no nosso mundo ocidental contemporâneo, uma obsessão pelo entendimento. Certo? E aí eu acho que quando a gente fala que eu vou entender alguma coisa, o sentido que isso tem no fundo é de subjugar a natureza, a razão humana. Tá? Porque assim, aqui a gente fica tentando entender, né, a seguinte coisa: um conjunto é cardinalmente equivalente a um subconjunto de si próprio. A gente fica tentando entender, a gente fica tentando colocar isso dentro da nossa razão. E não tem que entender, é isso. Certo? Outro exemplo disso é quando fala de física quântica, assim. Porque uma das coisas que acontece em física quântica, né, é que uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, essencialmente, e quando você tenta medi-la, ela está em um lugar só. Aí os físicos falam assim, isso é impossível de entender. Eu não acho impossível de entender, é isso. Quando eles falam impossível de entender, o que eu quero dizer? Quando eles falam impossível de entender, o que eu acho que o que a gente quer dizer com isso é: isso não se encaixa na racionalidade ou dos sentidos humanos. Mas a natureza não precisa se encaixar nos sentidos humanos.
Ou eles não têm um modelo ainda que capture esse fenômeno, né? Mas eu acho que pode... novo colocar dentro da racionalidade, por isso que é modelar alguma coisa. Isso aí, a física quântica não é modelar. Ultimamente, quem ganhou o Nobel de Física agora descobriu que uma propriedade nova da física quântica, que para uma partícula atravessar um meio, obviamente a gente não consegue. É tipo o Netuno do X-Men, que a partícula quântica, ele observa ela de um lado e depois ele observa de outro lado e ela está do outro lado. É uma lei da física quântica, mas ninguém sabe o que é. Chama tunelamento. É porque sabiam que, e já tinha verificado experimentalmente, que acontecia o tunelamento na escala quântica, mas pelo que eu entendi, eu estava até para ler isso e pesquisar sobre isso, até mostrar com o Lebron. E o prêmio veio justamente de identificarem o tunelamento numa escala que é macroscópica. Bacana. Legal. Teria feito foi muito, porque só tinha sido verificado numa escala, quando a gente fala microscópica, é quântica, né? Então, eu queria entender isso. Eu sei o que eles querem dizer por uma escala que seja macroscópica. Mas quando eles falam uma escala quântica, é uma escala menor que o átomo, né? É uma escala de subpartículas. Assim, então a escala macroscópica eu também não sei o que eles querem dizer, mas já é uma coisa muito louca, né? A primeira vez que eu vi aqueles dois lá, do triângulo, né, do círculo, foi lá com a Stella Kaufmann, né? Eu andei a análise 1 na primeira vez, eu fiquei assim, muito impressionado. Né? Porque você vê, é um segmento que você está olhando e está dizendo assim, pô, esse segmento aqui é maior, não é possível do que esse outro. Então, vamos falar sobre isso. Tem de filme também, tem uma frase do Miyazaki, que uma vez ele estava dando uma entrevista e ele falou assim, eu gosto de fazer filme para criança porque elas não se importam com lógica. Exatamente. Então, essa observação que eu usei esse exemplo também da física quântica, o que eu estou querendo destacar aqui é o sentido que a gente tem para a palavra entendimento, tá? Assim, eu acho que é um sentido muito colonial, certo? Porque subjugar a natureza à razão humana é um movimento muito colonial, né? Que outras culturas não têm esse movimento, beleza? Certo? Então, quando a gente fala que a gente está entendendo alguma coisa, a gente muitas vezes se engaja no momento de tentar capturar a natureza, né? Assim, e eu acho que a gente tem que se libertar desse entendimento, desse movimento. Isso tem a ver até com as relações humanas, né? Você o tempo todo tem que entender a outra pessoa, se entender, não sei o que. Isso teria uma busca louca. Uma origem ali na própria filosofia grega? Acho que sim. Eu não sei. Eles fazem isso com a filosofia. Mas eu acho que tem a ver, sim. Mas eu acho que tem a ver, sobretudo, com no iluminismo, no renascimento, tem essa supervalorização da razão, né? Em detrimento de outras coisas, assim. E eu acho que com a colonização, essa forma de estar no mundo foi muito imposta, né? Assim, beleza? E outras culturas têm outras sensibilidades, né? Assim, beleza? Eu acho que aí, eu falei de filme ou de música, né? Que são coisas que eu gosto, mas aí é um momento que a arte, eu acho que nos ajuda, né? Porque a arte não é para ser entendida, né? Você vê eu gosto de cinema e de música, né? Mas você vê um filme, um quadro, você não precisa entender aquilo, né? Eu acho que tem que trazer. Quase todas as exposições do CCBB, e tem coisas que são para você admirar. Isso. Você não tem que entender o quadro, não tem que entender, sabe, a escultura, não sei o que. É para você contemplar. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco esse movimento para a matemática. Assim. Eu iria além, né? Mas poderia ser um tanto ousado. Eu vejo, por exemplo, a medicina indígena. Muita coisa que os europeus estão discutindo agora que eles já ganharam. Isso. E aí é importante pensar que outras culturas têm outras categorias, né? Assim, então, por exemplo, por isso que no fundo não faz sentido, isso é uma coisa muito polêmica, né? Quer dizer, porque tem várias questões políticas, mas no fundo não faz sentido, por exemplo, chamar
as religiões de matriz africana de religião. Por quê? Porque na origem, eu gosto mais de sabedorias, na origem dessas sabedorias não tem uma separação entre o material e o espiritual. A forma de ver o mundo não tem essa separação. É claro que na diáspora foi tudo sincretizado, enfim, mas e a ideia de religião pressupõe isso, né? Então você coloca as coisas que vêm de outras culturas dentro, tenta forçar dentro de categorias que são coloniais. Mas aí entra a minha luta, né? Mas politicamente ainda é necessário. Exatamente, politicamente é necessário. Mas a gente tem que ter esse cuidado quando a gente usa o termo religião. Politicamente é necessário para a gente lutar pela igualdade religiosa, liberdade, exatamente. Mas a gente tem que ter esse cuidado epistemológico na hora de usar, enfim. Porque a gente tem que ficar politicamente rebatendo toda hora medidas reacionárias. Exatamente. Preconceituosas. Querendo colocar como seita, exatamente. Gerar proibições. E usar seita. E quando fala assim, a mitologia iorubá, e a mitologia cristã, tipo assim. Né? Então, para mim que não sou cristão, o cristianismo é mitologia total. Desculpe aí quem é cristão. E aí tem o uso de palavras, é uma coisa muito política, né? Enfim, mas eu estou falando disso tudo porque eu acho que a gente, como professor de matemática, a gente tem que pensar muito, a gente tem que trazer isso um pouco para dentro da matemática, né? O sentido da palavra entendimento, beleza? Tá? Um pouco se libertar dessa coisa que é racionalizar tudo, né? E a gente pode aprender com esse movimento de descolonização, né? Com outras culturas. Isso é muito colonial, né? Porque eles vivenciam, né? Isso no cotidiano deles, né? Então é meio complicado usar a mesma compreensão de religião que se tem para isso. Os europeus eles sempre fizeram, né? A separação, tanto que a palavra religião quer dizer religação. Então não tem religação porque não tem desligamento, né? Então o perigo é isso, quando você usa as categorias ocidentais para entender essas culturas, inevitavelmente a gente cria um viés de inferiorização de origem, né? Assim, a gente já olha como uma coisa... Aquela matéria maravilhosa que você deu no ano passado. Eu vou dar pelo ano que vem, eu acho. Ano que vem estarei lá de novo. Formação de professores, currículo e de colonialidade. Maravilhoso. Mas o outro exemplo disso também, que eu acho que eu já falei aqui, que uma vez, que para você, conversando com pessoas de história, que eu aprendi isso, que para você estudar a história da África, você precisa de outra historiografia. Né? O que é a historiografia? É essencialmente a metodologia de história. Né? Então, na historiografia convencional, por exemplo, história oral, né? A tradição oral não é considerada um documento histórico legítimo. Mas tem um monte de culturas africanas que se baseiam na tradição oral. Então, quando você não considera tradição oral como um documento histórico legítimo, você invisibiliza a história daquela cultura. Então, aí tem que falar, a África não tem história, né? Existe essa fala, que o continente africano não tem uma história pré-colonial, né? Assim, porque tinha outras referências. Então, é isso que eu quero dizer com viés de inferiorização de origem. E essa visão que você está discutindo com a gente aqui, a gente ainda é muito, muito, muito pequenininha dentro da própria universidade. Né? São pouquíssimos professores. Você vê, esse tempo todo, né, que eu tenho de magistério, com certeza é mais do que todos aí têm de idade, e assim, com certeza absoluta, eu estou fazendo 48 anos de magistério, então assim, você vê o quanto eu mudei, fui mudando, porque eu fiquei inquieto. Porque eu sempre fui inquieto com relação a certas coisas, como se fossem, sabe, muito pragmáticas, muito não sei o quê, matemática, isso. E eu vejo hoje o professor Ronaldo Quintanilha totalmente diferente do Quintanilha que começou a dar aula, né? Totalmente. Eu também. Minhas aulas todas, eu vejo também, porque eu acompanhei você há 20 anos atrás, pela primeira vez que eu tive convite, foi há 20 anos atrás. Isso fala.
Pedro, queria falar? Não, só que o seu, se você vai dar um no site já está uma dúvida, se é quarta ou quinta-feira. Ah, tá. Qual é o horário melhor para quem quer fazer? Se fizer quinta de noite. Pode ser quinta de noite. Tá, depois a gente vê isso. Mas assim, se vocês podem fazer uma enquete entre vocês aí, beleza? Tinha mutação lá no falar. Estava ganhando 2 sábados. Uma segunda, agora é outra coisa. É outra coisa, é da disciplina no ano que vem. Aí depois vocês conversam entre vocês. Mas olha só, então, essa discussão toda que a gente está fazendo, olha só, pessoal, essa discussão toda que a gente está fazendo faz parte do currículo, tá, dessa disciplina. Porque justamente quando a gente fala de matemática, a gente coloca essa discussão, vamos dizer assim, epistemológica muito de fora e fica só numa parte que é muito técnica do conteúdo. Então isso aqui que a gente está discutindo sobre o conteúdo tem tudo a ver com essa discussão, tá, beleza? E é uma discussão que a gente precisa incorporar na nossa prática, porque a gente é formado, né, como professores e professoras de matemática dentro de uma prática que é muito alheia a essas coisas, né? E eu acho isso muito ruim para o ensino de matemática, beleza? Para mim, isso ficou muito mais duro quando eu cheguei na graduação, quando começaram, tipo, limites também, mas limite integral, derivada, e aí, assim, eu não conseguia. Pois é. Eu demorei para aceitar limite. Exatamente. O que é? Então, porque eles apresentam aquilo como uma coisa técnica, né? Exatamente. Sim. E qual é a ideia, né? Qual é a questão, né, que está sendo? Por que isso é? Da onde isso vem, né? Assim? Eu fazia procedimento. Mas o que você está fazendo? Eu gostava muito. Beleza? No fiscal eu gostei muito porque eu li pelo apostol. E aí o apostol começa pelo final, né? Você fez na UF também. Não, mas só eu fazia. Sei lá, porque eu resolvi pegar o livro do apostol e O meu primeiro cálculo era cálculo mesmo. Listas intermináveis de limites, derivadas, integrais. Nossa, intermináveis. Tinha que pegar na cheia. Aí, falando então, alguns outros exemplos, tá, disso, que estão aí nesse slide. Posso apagar isso aqui? Gostei. A professora deixou essa na cheia. Aí, olha só, o outro exemplo é esse aqui. A gente tem 2 segmentos, um menor do que o outro, tá? Se dois segmentos, um menor do que o outro, eu posso considerar um como subconjunto do outro, tá, beleza? Certo? Então eu pego esse segmento maior AB, tranquilo? E pego um CD subconjunto dele. Aí eu desenho esse CD aqui paralelo a ele, beleza? E aí tem essa construção geométrica que está mostrada ali, que é uma demonstração de que existe uma bijeção entre eles, beleza? Então o que eu faço? Eu ligo as extremidades de AB e CD e marco um ponto O, beleza? Aqui, tranquilo? Então, como eu disse, essa construção me permite definir uma bijeção, porque eu vou pegar qualquer ponto P que eu pegar aqui, ó, eu ligo com o ponto O, essa reta vai interceptar o segmento AB num ponto Q. E reciprocamente, cada ponto que eu marcar aqui, eu ligo também e vai interceptar num ponto aqui. Então isso mostra uma bijeção, que para cada ponto daqui tem um único ponto com essa. Isso é uma definição de uma função, beleza, pessoal? Cada ponto aqui tem um único ponto aqui. Então, na verdade, não tem mais pontos aqui do que aqui. Isso também porque essa nossa conceituação de reta, ponto não é uma bolinha, né? Assim,
Eu não vou dar zoom isso aqui, vou ver um monte de bolinha uma do lado da outra. Beleza? O ponto é uma coisa adimensional, certo? Então não posso dizer que tem mais pontos ali do que aqui, tem a mesma quantidade de pontos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? E aí, mais surpreendente ainda, é essa outra construção que está aqui, que é uma demonstração, que eu posso entender essa outra construção como uma demonstração que num segmento limitado tem a mesma quantidade de pontos que na reta toda. Beleza, pessoal? Tá certo? Como é que eu faço isso? Eu pego, aqui vou desenhar a reta toda. Vou marcar esse ponto aqui que não tem letra, vou chamar de S. Beleza? Então aí é uma reta ilimitada, beleza, pessoal? Tá? Aí eu pego um segmento limitado, desenhar maiorzinho aqui. Aí posso pensar assim, eu vou pegar esse segmento limitado e enrolo ele numa circunferência. Então se fosse um barbante, eu vou pegar esse barbante e enrolar assim. Tá legal? E aí eu pego essa circunferência e desenho ela tangenciando a reta. Tranquilo? Aí eu marco esse ponto aqui que eu vou chamar de M. Essas letras S e N eu estou inspirando em norte e sul, tá? Eu vou chamar de M. Beleza? Tranquilo? Aí eu pego qualquer ponto na circunferência, ligo com M, vou encontrar um ponto correspondente na reta. Certo? Reciprocamente, marco um ponto qualquer na reta, ligo com esse N e vou achar um ponto correspondente à circunferência. Então isso eu posso ir andando. Então, aí tem lá no Google Glass tem isso em GeoGebra, tá? Vocês podem, porque a GeoGebra é legal, você pode arrastar, né? Aí vai vendo. Então, na verdade, isso forma uma bijeção entre a reta e a circunferência menos um ponto. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Só esse ponto aqui, N, que não está associado com ninguém na reta, beleza? Tá? Quando eu vou me afastando daqui, quando eu vou afastando esse ponto para cá, esse aqui vai se aproximando de N, tá? Beleza? Tranquilo? Fala. Eu achei que eu nunca tinha visto essas maneiras de mostrar a bijeção, mas essa segunda na minha cabeça fez mais sentido porque a construção é mais simples. Essa primeira, você precisava botar ela paralela. Tem algum motivo para ela ter que ser paralela? Tem para eu poder fazer os pontos, eu garantir que os pontos se encontram, entendeu? Então, mas aí esse ele precisa de um ponto de uma maneira só para fazer funcionar de fato, porque ela ali ela já é mais direta. Mas mais ou menos, né? Porque essa aí eu também penso. Se você pensar numa bijeção da circunferência como a reta, ela é mais direta. Mas se eu pensar assim, que eu estou pegando esse segmento enrolando numa circunferência, não é tão direto assim, entendeu? Tem uma condição. Depende do que você vai considerar. Depende do que. Isso aí. Depende do que como eu estou querendo entender essa construção, tá? Mas peraí, Arthur. Não, é só que nesse caso, de maneira euclidiana, por regra do compasso, acho que é mesmo, né? Porque você quer transformar aquele segmento na circunferência. Então você precisa achar o raio. E aí seria dividir por 2π. Mas aí eu acho que eu não lembro, mas dá para fazer divisão. E eu acho que o π bastaria. Não sei. Porque o π é a circunferência do círculo unitário. Mas eu não sei se dá para pegar isso e transformar num segmento. Com raio compasso. Não sei. Não, mas enfim, mas sem ré e compasso eu posso pensar nisso, entendeu? Mas depende de como eu interpreto. O que eu estou querendo dizer isso que eu estou falando é uma interpretação possível para essas construções, entendeu? Beleza? Essa aqui se eu pensar que aquela eu vou ter que enrolar, essa aqui é até mais simples, né? Que eu só estou transladando, entendeu? Beleza? Só um detalhe que faço desaperceber por mim. Eu entendi essa construção como é feita, mas é aquele segmento em relação à construção que eu entendi. Aquele segmento, eu estou pensando que eu estou pegando o segmento, enrolando e formando a circunferência. Ele pega porque se eu pensar assim, eu posso interpretar essa construção como uma bijeção entre o segmento e a reta. Entendeu? Beleza?
Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, outra maneira de ver isso aqui, eu posso simplesmente pensar no gráfico como uma função tangente, por exemplo. Beleza, pessoal? Certo? Não sei se eu estou viajando demais, mas eu pensei naquele N ali quase como um limite, né? Não tende a infinito. Sim, é isso. O polo norte é o ponto do infinito. É isso. Exatamente. Bom, mas eu posso pensar... Isso aí é uma compactificação. É uma compactificação da reta. Porque aquele ponto aí seria o infinito. Que é uma representação dos reais estendidos. Isso. Exatamente. Beleza? Tá bom. Aí, esses exemplos aí, uma coisa bacana para a gente pensar, eles aparecem no livro do Galileu, que é aquele discurso sobre duas novas ciências, e o Galileu se refere a esses exemplos como paradoxos do infinito, né? Então, justamente isso tem a ver, por que ele usa a palavra paradoxo e a gente não usa mais? Porque a gente optou por incorporar isso dentro da matemática. E quem foi muito responsável por isso foi o Cantor, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Beleza? Tá? Então, usar ou não a palavra paradoxo, como o Galileu usava, tipo assim, ele observava essas mesmas coisas que nós estamos observando. Só que para ele, isso era um paradoxo. Certo? E para ele, esse paradoxo impedia a gente seria um impedimento para considerar o infinito como um conceito matemático. E para a gente não. A gente simplesmente tem uma formulação teórica para isso. Beleza? Certo? Então vamos lá. Bom, o outro exemplo que é legal, que é esse aqui do Hotel de Hilbert, todo mundo conhece esse exemplo, né, ou não? Todo mundo conhece a historinha desse exemplo, né, que justamente, não, todo mundo conhece esse exemplo aí do Hotel de Hilbert, ou alguém que não conhece? Assistiu o vídeo. Tem esse vídeo que eu acho que tem a referência dele aqui, ó. Esse vídeo que tem o link dele aqui, que é um vídeo que foi produzido pelo esse projeto M3 Matemática Multimídia, que é um projeto da Unicamp, que já existe há algum tempo, né, de produção de vídeos de matemática. E ele é muito legal esse projeto, porque os vídeos são super profissionais, né, assim, com atores, com produção. Alguém não viu esse vídeo? Eu nunca vi. Então tem que ver, gente. Mas tá lá, você não vai clicar o vídeo, né? Você vai clicar lá. Na sua página tem esse vídeo. Então, bom, mas todo mundo conhece o problema do Hotel de Hilbert? Então, eu também tenho. Então, o problema do Hotel de... Isso é uma ilustração para essa definição de infinito, beleza? Certo? Que foi usada pelo Hilbert. Isso tem uma história aí que eu não sei direito, que eu não me ligo muito nesses detalhes, né? Que fofoca. Não, foi uma palestra que o Hilbert deu, não sei aonde, no congresso, não sei o quê. Que ele usou esse exemplo, tá? Então qual é o exemplo? Suponha que tem um hotel com infinitos quartos. Aí chega um novo hóspede, beleza? Como é que o gerente do hotel pode acomodar esse novo hóspede? Ele move, que é esse desenho que está ali, ó, esse de cima, o hóspede que está no quarto 1 para o quarto 2, o que está no quarto 2 para o quarto 3, e assim por diante. E aí todos os hóspedes que estavam anteriormente hospedados continuam hospedados e vai ter um quarto vago. Então o que esse exemplo ilustra? Uma bijeção entre o conjunto dos naturais e os naturais menos o 1, por exemplo, menos um elemento. Beleza, pessoal? Certo? E aí tem outras versões disso, né? Assim, aí suponha que no Hotel de Hilbert
chegue, em vez o hotel está todo ocupado, em vez de chegar um hóspede, chegam infinitos hóspedes. Então, como ele vai fazer? Ele vai mover, que é esse desenho aqui embaixo. Ele vai mover quem está no quarto 1 para o quarto 2, quem está no quarto 2 para o quarto 4, que é aquela objeção que estava escrita aqui. Então, todos os hóspedes que estavam nos quartos com números naturais vão estar hospedados nos quartos com números pares. E os quartos com números ímpares vão estar livres para os infinitos hóspedes. Tem várias coisas que aí tem outra versão. E que tem a outra versão é assim: chegam infinitos ônibus com infinitos hóspedes em cada ônibus. E aí tem várias soluções para isso. Lá nesse vídeo eles fazem com a decomposição em fatores primos, né? Assim. Beleza? Aí esse vídeo, essa foi uma ilustração para o conceito de infinito usado pelo Hilbert. E a ideia é que o Hilbert usou essa metáfora, né, assim, como uma forma de convencimento. Porque isso foi numa época na qual o Cantor tinha proposto as ideias que nós vamos falar em seguida, e essas ideias não eram totalmente aceitas pela comunidade, tanto que até hoje não são, porque tem esses caras querendo que não tenha infinito, né? Não eram totalmente aceitas, porque elas eram consideradas ideias meio metafísicas, né? Assim. E aí o Hilbert usou isso para tentar explicar essas ideias. Aí tem uma frase do Hilbert, supostamente, que também sei se é verdade ou não, que é: ninguém nos expulsará do paraíso que Cantor criou para nós, né? Assim, que o Hilbert falava isso em defesa do trabalho do Cantor. Mas eu não sei se é verdade, porque às vezes não é verdade isso. Às vezes alguém inventa, enfim. Mas supostamente o Hilbert teria dito isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí nesse vídeo aí, que vocês vão ver depois, esse vídeo é super legal. Eles fazem isso encenado, que tem um ator mesmo, assim, profissional, que está lá no hotel, aí chega uma pessoa liga: eu estou aqui com infinitos hóspedes. Aí ele: não se preocupe, eu tenho solução. É super legal, assim. Beleza? Na educação básica o pessoal gosta muito disso. Eu estava discutindo, você falou numa aula sobre infinito e tal, eu estava com uma brincadeira agora de quando tem tempo livre. Tem uma pergunta sobre infinito e tal, para entender um pouco a visão dele. Eu estava discutindo isso com umas alunas do segundo ano. Aí na semana passada chegou uma falando que assistiu esse vídeo. Aí ela estava falando que não tinha entendido, eu tentei explicar algumas coisas, e depois ela falou dessa página dos infinitos ônibus. Só que essa página eu não lembrava do vídeo. Eu falei: vou assistir esse vídeo, vou te trazer semana que vem, vou tentar ver como que foi. Sacou? Que eu não vi o vídeo, mas eu vi agora e estou lembrando. Você não viu o vídeo, então? Não, eu tinha visto há muito tempo. Essa página dos infinitos ônibus, eu não lembrava como que ele mostrava. Mas enfim, tem sido uma discussão muito interessante com os alunos, sabe? Que eu vou levando em diferentes turmas. E para tentar entender o que a gente chama por infinito. O mais bizarro, talvez, que cheguei de uma aluna, que ela estava falando o que é infinito para ela, e ela falou: infinito é uma coisa muito grande e tal. Ela, por exemplo, o mar para mim é infinito. Porque eu não consigo ver o final dele e tal. Aí eu expliquei, né, conduzir. Ela: tá bom, então eu não sei o que pode ser infinito. Então não existe nada que é infinito. Aí tem aquela pessoa, já sei, ela: o amor de Deus é infinito. Ela falou: tá bom, é verdade. Então, essa é toda uma discussão, né, que é importante, que é o que esses caras que querem banir o infinito, eles falam isso, que na verdade o infinito não existe concretamente, que eu acho um argumento muito bobo, né, porque a matemática tem que se submeter ao que é concreto, né? Então eles falam: no mundo real nada é infinito, né? Assim, nem o universo é infinito. Isso também é uma que ninguém sabe se o universo. Isso é uma discussão dentro do campo da cosmologia, existe a discussão. O universo é infinito ou não, né? Assim. Mas então, essa fala da aluna é super legal, né? Porque ela falou algo que para ela é infinito, né? Assim. Eu super aceito a resposta dela falando que é o mar, porque o horizonte, ali tem o ponto no infinito, o horizonte é a reta no infinito. Isso. Isso aí, verdade. Professor, fala. Ali está enumerando pelo infinito dos naturais, é isso? Teria, não caberia então os irracionais, né?
Não, então, né, os racionais é outro infinito. Vamos chegar lá. Bom, e aí é uma discussão só que eu acho legal, que é o seguinte. Eu estou colocando essa ideia de números muito grandes para dizer o seguinte: infinito não é um número, tá certo? Ele não é um número no sentido dos números naturais, etc. Porque depois a gente vai usar, o Cantor usa a palavra número, mas é outro sentido de número, tá? Mas infinito não é um número no mesmo sentido que a gente considera os números naturais, beleza? E aí uma maneira de entender isso é o seguinte: quando eu tenho um número muito grande, certo? E aí eu estou colocando alguns exemplos de números muito grandes, a gente pode fazer essas contas. É o seguinte: um número muito grande, quando eu tiro um conjunto com esse número aí, Google, beleza? Esse é um número absurdamente grande, porque ele é... Vocês sabem já ouviram essa história também do Google? Que supostamente foi um cara que era um matemático que inventou esse nome para brincar com o filho dele, sei lá. Eu não sei essas histórias assim, mas enfim, olha essas histórias. Mas enfim, o fato é que o nome Google já existia para se referir a esse número 10 elevado a 100. E aí o Google site, o Google, surgiu depois disso. E ele aproveitou esse nome desse Google aí, tá? Esse número 10 elevado a 100 é um número absurdamente grande. A gente não tem noção. Porque quando a gente fala de potência, né, assim, a gente escreve 10 elevado a 100, né, assim. Mas a função exponencial tem um crescimento absurdo. Então, só para ter uma noção do quão grande esse número é, a gente pode fazer essa conta aí que diz que esse número Google é muito maior do que a quantidade de segundos transcorridos desde que o universo existe, né? Se a gente assumir a teoria clássica do Big Bang. Não, o Big Bang. Faz de conta que também é outra discussão, mas vamos assumir o Big Bang, né? Então, na teoria clássica do Big Bang, o universo existe há cerca de 14 bilhões de anos, beleza? Então é só fazer essa multiplicação ali, ó, 14 bilhões de anos vezes a quantidade de dias, é a conta assim, básica, né? E aí eu vou chegar nesse número aqui, aproximado 4,4 vezes 10 elevado a 17, que, segundo essa teoria, seria a quantidade de segundos transcorridos desde o Big Bang. Beleza? Tranquilo? Então, o número Google é muito maior do que isso. Então, é um número absurdamente grande. Beleza? Mas aí, por que eu estou falando de números muito grandes? Porque essa discussão é interessante, né? Assim, porque ele é um número muito grande, mas ele é um número natural. Quer dizer que se eu subtrair um elemento dele, ele é diferente. Certo? Então, um Google menos 1 é diferente de um Google. É claro que essa diferença é insignificante, mas formalmente é diferente. No caso do infinito, infinito menos 1 é igual a infinito. Beleza? Então, quando eu tiro um pedaço, ele continua do mesmo tamanho. Beleza? Esse é o conceito matemático de infinito. Beleza? Por isso que eu estou falando, infinito não é um número muito grande. É mais do que isso. Beleza? Certo? E outra maneira de pensar, esse número Google, que é um número muito grande, absurdamente grande, ele está mais próximo do zero do que do infinito. Qualquer número está mais próximo do zero do que do infinito. Beleza? Enfim, e aí tem toda essa discussão, isso aí foi o que eu já falei. Googleplex é outro número, enfim. Essa discussão eu acho legal, como eu falei, para falar disso de infinito e para falar de ordens de grandeza também, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente não fala muito na educação básica. E eu acho legal. O que é 10, o que é 1 bilhão, o que é 1 trilhão. Aí tem várias continhas legais que a gente pode fazer, né? O que é 1 milhão de segundos e o que é 1 bilhão de segundos, né? Para ver que é muito diferente. Eu não sei de cabeça, mas 1 bilhão de segundos é não sei quantos mil anos, né? E 1 milhão de segundos é dias, sei lá.
Não sei, mas enfim, essa discussão de ordem de grandeza eu acho muito legal também. Ronaldo, depois Pedro. Olha só, eu estou para falar sobre um acontecimento, nós todos aqui ou somos, ou nós vamos ser professores. E aconteceu uma coisa que eu estava esperando um momento certo para falar. Nós tivemos um problema no Pedro II de suástica, nazismo e racismo, coisa que nunca tinha acontecido no Pedro II. Colocaram uma cabeça de boneca pintada de preto, com bombril aqui na mesa de uma professora preta, e começaram a botar suástica nas provas, não sei o quê. Então, o que nós fizemos? Nós paramos. O que tem a ver com o número? Um dia, sem os alunos saberem, São Cristóvão 3 tem 977 alunos, todos de ensino médio. Nós fizemos a direção, primeiro, ela fez um boletim de ocorrência, porque eles têm mais de 14 anos, eles podem responder, tá? Então, foi comunicada à polícia. Foi qual unidade? São Cristóvão 3. E nós paramos um dia onde todas as disciplinas tiveram que preparar alguma coisa para falar sobre nazismo, e nós, a matemática, utilizamos o nazismo e ordem de grandeza. Então nós pegamos número de alunos da escola, não sei o quê, pegamos número de mortos, começamos a falar para os alunos: vocês têm noção de qual é a distância da Terra à Lua? Aí falávamos um número, 400 quilômetros. Pô, caramba, 400 quilômetros. Ih, gente, é muito mais do que isso. Começamos a falar. E aí mostramos que só de judeus morreram 6 milhões, que é praticamente a população da cidade do Rio de Janeiro toda, por a quantidade de judeus. Se colocarem aí homossexuais, opositores, não sei o que, são 11 milhões de mortos. E começamos a colocar em 3 anos, a época mais braba de Auschwitz, em 3 anos, nós fomos colocando quantas pessoas morreram por segundo. E fomos então chocando os alunos, colocamos um vídeo de uma menina, de propósito, tem no YouTube, falando da ascensão do Hitler, falando de como ele começou, piadinha, não sei o quê, todo mundo achava, normalizava as questões sabe, raciais, as questões de preconceito, não sei o quê, e fizemos então. Então a gente hoje em dia está tendo que ter muito cuidado. E mostramos inclusive que células neonazistas, quanto percentual de crescimento. E aí fomos falar dessa coisa, né? Os alunos ficaram muito chocados. E comparamos com os números de alunos de São Cristóvão 3. 6 milhões de judeus. E aí? Quantas escolas nossas iam desaparecer? Arredondando para 6 milhões, aí, nossa, 6 mil escolas nossas inteiras iam desaparecer. Essa é a quantidade de judeus que foram, né? E aí mostramos mesmo, o vídeo mostrava, 2 professores já foram à Alemanha e tinham algumas fotos, não sei quem, então fotos de cabelo, quantidade de cabelo, dos sapatos que as pessoas iam retirando para poder chocar realmente os alunos que aconteceu. Eu esperei a parte de número e de grandeza, aí isso aqui não tem nada a ver com a matéria, mas eu acho importante falar. Essa é uma oportunidade bem bacana, bem importante, importante para E aí cada disciplina fez um trabalho diferente. Isso aí acho que é importante falar dos números da escravidão no Brasil também. Boa ideia. Que é uma história nossa invisibilizada, né? E acho que eu já comentei, aí tem várias coisas que a gente pode falar assim, né? Eu não sei os números de cabeça, mas é importante a gente saber que o Rio de Janeiro é o maior ponto escravista do planeta, né? O pessoal de história fez. O pessoal de história trabalhou com a parte do período, né, de escravidão, que aliás, né, acho que não terminou aí, né? A gente começar essa discussão vai longe também. Mas, assim, de quantos mortos, quantos vieram de lá, né, da África, né? No Rio de Janeiro estima-se que chegaram mais pessoas escravizadas que nos Estados Unidos inteiro. 12 milhões. No Rio de Janeiro, 12 milhões. Outro dado que é muito chocante, né? Assim, chocante mesmo. Que não foi catalogado.
Exatamente. E no Brasil e fora tinha outros portos, né? Recife. Outro dado que é muito chocante sobre a escravidão é que os navios tumbeiros, né, mudaram as rotas dos tubarões, né, no Oceano Atlântico. Isso é documentado também. Dos corpos e de pessoas vivas também, que eram jogados dos navios. E aí os tubarões começaram a mudar os hábitos deles nas rotas onde passavam os navios. Mas Pedro. É difícil falar depois disso. O exemplo dessa primeira empresa foi um americano, acho que foi o americano que fez, ele colocou grãos de arroz para cada 100 mil para a quantidade do cara mais empregado. A quantidade de quê? Do dinheiro dele. Sim, pois E aí para ver, só para mostrar a quantidade de dinheiro, que é a quantidade de sacos de arroz que ele teve que colocar. Assim, se eu comprar a melhor Ferrari do mundo, a melhor, ele pega 1 grão de arroz. Então, tem muitos exemplos que a gente pode ajudar a politizar o mundo. Enfim, mas... Então vamos intervalo. Não, é só que no Rio, quando estava nessa tiraram muita gente, né, do português particular. Tiraram o quê? Tiraram muita gente, né, porque principalmente judeus, né, todos os opositores. Saiu muita gente na universidade de Göttingen. O Rio tiraram um opositor, mas ele ficou porque ele já era mais velho e tal, e ele era muito famoso, então meio que mexeram nele. Mas aí quando os oficiais nazistas foram lá para avaliar como estava, perguntaram para ele, falando, como está agora a matemática alemã, que está pura, está 100% nazista. Aí o Hilbert virou e falou, e é famoso isso. Quem? O Hilbert. Ele virou e falou, não existe mais matemática aqui, vocês mataram. É tipo o que o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos. Exatamente. E infelizmente, eu tenho muitos amigos judeus, desculpe se tem algum aqui, Netanyahu está recriando o genocídio. Como é que pode ser um povo que... impressionante. É impressionante. Mostra que a extrema-direita não está